Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um sistema que, olha, trabalha sem parar quietinho nos bastidores do nosso corpo. Os rins e todo o sistema urinário. É um mundo fascinante mesmo, que garante nosso equilíbrio interno. A gente recebeu um material muito bom, bem focado em fisiologia, sabe? Que detalha como os rins filtram sangue, as diversas funções deles, algumas até surpreendentes, que vão além da limpeza e como o corpo controla essa coisa de urinar. A nossa missão aqui é destrinchar isso tudo. Preparados para entender essas engrenagens vitais? Sem dúvida. São processos, assim, absolutamente cruciais para a homeostase, né? O tal do equilíbrio dinâmico do nosso organismo. E o bonito é ver como a estrutura desses órgãos se encaixa perfeitamente com as funções. Funções bem complexas, desde a filtração lá no nível microscópico até o controle consciente de fazer xixi. É verdade. Quando a gente pensa em rim, a primeira coisa que vem é filtro, né? Mas o material que a gente viu destaca que eles são muito mais que isso. Que outras funções são essas, afinal? Olha, eles são verdadeiros maestros do equilíbrio do corpo. Além, claro, de excretar os resíduos do metabolismo, tipo ureia, creatinina e também substâncias estranhas que a gente ingere, eles têm outros papéis essenciais. Eles regulam o balanço de água e eletrólitos, como sódio, potássio. Isso é vital para o volume e para a composição dos nossos fluidos corporais. Ah, então eles controlam quanto sal e água ficam no corpo. Isso deve ter um impacto direto na pressão arterial, imagino. Sim, o rim também controla a pressão arterial. Ele sobe ou diminui essa pressão de acordo com sua função de regular os fluidos corporais. Eles podem controlar se a pressão está alta ou baixa de duas maneiras. Uma é lançando hormônios e a outra é modificando o volume dos seus fluidos corporais. Ah, então eles controlam quanto água e sal ficam no corpo, conseguem aumentar ou diminuir quanto água e sal ficam no corpo, trabalhando com hormônios e modificando quanto água e sal ficam no corpo. E ainda tem outros papéis essenciais? Sim, eles controlam também a produção de eritropoetina, um hormônio que regula a produção de células vermelhas no sangue para te dar energia para o cotidiano. Eles também ajudam a controlar o nível de cálcio no sangue, gerando menos risco de doenças do osso ou chatas das pedras nos rins. Ah, então eles são muito importantes para a nossa saúde, e todos esses papéis são bem difíceis de serem substituídos por máquinas. Sim, a gente quase nunca consegue substituir com máquinas aquilo que o rim cumpre com grande eficiência no nosso corpo. Totalmente. Os rins são, assim, centrais na regulação da pressão. A longo prazo, eles ajustam o volume de sódio e água no corpo. E a curto prazo, eles liberam substâncias como a renina, que dispara toda uma cascata hormonal para ajustar a pressão mais rápido. Eles também mantêm o equilíbrio ácido-básico, o pH do sangue, sabe, nos níveis certinhos. E parece que eles também funcionam meio como glândulas produzindo hormônios. Isso eu achei interessante. Exato. Produzem a eritropoetina, que é o hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos lá na medula óssea. Fundamental para evitar anemia. Produzem a renina, que a gente já falou, e eles ativam a vitamina D, que é super importante para a saúde dos ossos e para o metabolismo do cálcio. E tem mais uma coisa, a gliconeogênese. Em jejum prolongado, eles podem até produzir glicose. Caramba, é realmente uma central multifuncional. E como é que a anatomia deles permite fazer essa coisa toda? A estrutura é a chave. Os rins ficam lá atrás no abdômen, né, bem protegidos fora do peritônio. Cada um tem uma camada externa, o córtex, e uma interna, a medula, que é dividida em pirâmides. A pontinha dessas pirâmides, a papila, libera a urina numa área que parece um funil, a pelve renal. Certo. Daí, a pelve se afunila e forma o ureter, aquele tubo que leva a urina até a bexiga. E tem o hilo, que é tipo a porta de entrada e saída para tudo, artérias, veias, nervos, linfáticos e o próprio ureter. E o fluxo de sangue que passa por eles é gigantesco, né? Algo como mais de 1/5 de todo o sangue que o coração bombeia por minuto. Sim, é um fluxo altíssimo, coisa de 22% do débito cardíaco. E isso não é tanto para nutrir o rim em si,
mas sim para permitir que ele processe um volume enorme de plasma sanguíneo bem rápido. A artéria renal vai se dividindo, até formar as arteríolas aferentes. Cada uma leva sangue para um novelinho de capilares, chamado glomérulo. É ali que a mágica da filtração acontece. E o que acontece com o sangue depois que ele passa pelo glomérulo? Ele já volta para o corpo? Então, o sangue que não foi filtrado sai por outra arteríola, a eferente. E aqui tem um detalhe genial da arquitetura do rim. Essa arteríola eferente, ela não vira veia logo de cara. Ela se ramifica de novo, formando uma segunda rede de capilares. Uma segunda rede. Isso. São os capilares peritubulares, que ficam em volta dos túbulos renais, e a vasa reta, que acompanha as alças lá na medula. É nessa segunda rede que acontece a maior parte da reabsorção, pegar de volta o que é útil e também a secreção, jogar fora mais alguma coisa. Esse sistema de duas redes de capilares em série é o que permite ao rim primeiro filtrar um monte e depois ajustar fininho a composição da urina. Entendi. Bem engenhoso. Então, a formação da urina começa com essa filtração glomerular. Se a gente fosse resumir as etapas gerais, como seria? Basicamente, o que sai na urina é o resultado de 3 processos que acontecem no néfron, que é a unidade funcional do rim, né? Primeiro, filtração glomerular. Muito líquido passa do sangue para os túbulos. Segundo, reabsorção tubular. O corpo recupera quase tudo que é útil desse líquido, água, glicose, sais, devolvendo para o sangue. Ok. E terceiro, secreção tubular. É um ajuste fino. Resíduos adicionais são transportados ativamente do sangue direto para os túbulos. A fórmula simplificada seria: o que a gente excreta é igual ao que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado. Beleza. Vamos focar um pouco na filtração agora. O que é exatamente esse líquido que é filtrado, o tal do filtrado glomerular? Imagina o plasma do sangue, mas sem as moléculas muito grandes, tipo as proteínas, e sem as células sanguíneas, claro. É basicamente água com todos os pequenos solutos dissolvidos. Íons, glicose, aminoácidos, ureia. E as concentrações são muito parecidas com as do plasma. Essa separação acontece lá no glomérulo, naquele emaranhado de capilares. E o líquido filtrado é coletado na cápsula de Bowman, que o direciona para os túbulos. E o volume filtrado é absurdo. Você falou em 180 litros por dia? Como assim? Se a gente urina, tipo, 1,5 litro, 2 no máximo? Exatamente. A taxa de filtração glomerular, a TFG, é mais ou menos 125 ml por minuto. Isso dá esses 180 litros por dia. É como se todo o plasma do nosso corpo fosse filtrado mais 60 vezes todo santo dia. Caramba! A chave é que mais de 99% desse volume todo é reabsorvido de volta para o sangue enquanto o líquido passa pelos túbulos renais. Só o que sobra mesmo, cerca de 1 a 1,5 litro, é que vira a urina que a gente elimina. E olha que interessante, só uns 20% do plasma que chega ao rim é que é filtrado a cada passagem. Entendi. E o que permite essa filtração tão alta? Quais são as forças que estão agindo ali? É um jogo de pressões através da parede dos capilares do glomérulo. A principal força que empurra o líquido para fora é a pressão hidrostática dentro do glomérulo, a pressão do sangue ali, que é relativamente alta. Certo. As outras, a pressão do líquido que já está acumulado lá na cápsula de Bowman, empurrando de volta, e também a pressão coloide-osmótica, que é tipo uma força de atração, exercida pelas proteínas que ficaram no sangue do capilar. Como tem muita proteína no sangue e quase nenhuma no filtrado, elas tendem a segurar a água. O resultado final, o líquido que sobra dessas forças, é uma pressão pequena, mas que é suficiente para empurrar o fluido para fora dos capilares constantemente. E a barreira que faz essa filtração, a membrana glomerular, ela tem alguma coisa especial? Muito especial. É uma estrutura super inteligente, feita de 3 camadas que trabalham juntas. Primeiro, o endotélio do capilar, a parede interna do vaso.
Ela tem um monte de janelinhas, as fenestras, que deixam passar água e solutos pequenos, mas barram as células. Ok. Ina, que funciona como um filtro principal, segurando as proteínas maiores. E por último, envolvendo tudo por fora, tem os podócitos. São células com prolongamentos que parecem pés, e eles se encaixam deixando fendas bem estreitas entre eles, as fendas de filtração, que também restringem a passagem de moléculas médias. Além do tamanho, tem outro fator que ajuda a selecionar o que passa. O material falava de carga elétrica. Sim, isso é muito importante. As camadas da barreira, especialmente a membrana basal, têm cargas elétricas negativas. Como muitas proteínas do sangue, tipo a albumina, também são negativas, elas são repelidas eletricamente por essa barreira. Isso dificulta ainda mais a passagem de proteínas para o filtrado, garantindo que ele seja praticamente livre delas. Quando essa barreira falha por alguma doença, é aí que a gente vê proteína aparecendo na urina. Nossa, é realmente muito engenhoso. E como é que o rim consegue manter essa filtração de 180 litros por dia tão constante? Mesmo se a nossa pressão arterial sobe ou desce um pouco durante o dia. Ah, isso é por causa de mecanismos de autorregulação muito eficientes, que funcionam dentro do próprio rim. O fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular são mantidos, assim, surpreendentemente estáveis dentro de uma faixa bem ampla de pressão arterial sistêmica, mais ou menos entre 80 e 170 milímetros de mercúrio. Se a pressão sobe demais, o rim meio que resiste para não filtrar demais. Se a pressão cai, ele tenta compensar para manter a filtração. E como ele faz isso? Quais são esses mecanismos? São principalmente dois mecanismos internos intrínsecos. Um é a resposta miogênica. O músculo liso da parede da arteríola aferente, aquela que leva sangue para o glomérulo, ele se contrai sozinho quando a pressão aumenta muito por causa do estiramento. E relaxa se a pressão diminui. Isso ajuda a controlar o fluxo que chega no glomérulo. Entendi. Contração e relaxamento da arteríola. E o outro? O outro é o feedback túbulo-glomerular. É um sistema um pouco mais complexo. Existem células especiais lá no túbulo distal, chamadas de mácula densa, que ficam monitorando o fluxo de líquido e a concentração de sal que está chegando ali. Se a filtração lá no glomérulo aumenta muito, mais líquido e mais sal chegam rápido na mácula densa. Aí ela manda um sinal químico de volta para a arteríola aferente, fazendo ela contrair. Isso diminui o fluxo para o glomérulo e reduz a filtração, trazendo ela de volta para o normal. É um controle fino, bem localizado em cada néfron. E fatores de fora do rim, tipo nervos e hormônios, também influenciam. Sim, com certeza. Eles modulam essa autorregulação. Por exemplo, em situações de estresse muito forte, como uma hemorragia ou um exercício muito intenso, o sistema nervoso simpático pode ser ativado e causar uma vasoconstrição potente das arteríolas renais. Isso diminui o fluxo sanguíneo para o rim e a filtração para desviar sangue para os órgãos mais vitais, tipo cérebro e coração. Faz sentido. E hormônios como a angiotensina 2 também são cruciais. Ela é um vasoconstritor poderoso, especialmente da arteríola eferente, a que sai do glomérulo. Ao contrair a saída, ela meio que aumenta a pressão dentro do glomérulo, o que ajuda a manter a taxa de filtração, mesmo quando o fluxo de sangue para o rim está mais baixo. Ok, então a urina foi formada, passou por todo esse processo, como ela chega até a bexiga para ser guardada? Pelve renal lá de cima com a bexiga lá embaixo. Ondas de contração muscular nesses tubos, um negócio chamado peristaltismo, empurram a urina para baixo em jatos. Ah, não é só a gravidade que leva. Não, o peristaltismo ajuda ativamente. E a forma como os ureteres entram na bexiga, meio na diagonal, pela parede posterior, também é importante. Funciona como uma válvula anti-refluxo. Quando a bexiga enche e a pressão lá dentro aumenta, ou quando ela se contrai para urinar, essa entrada oblíqua comprime a parte final do ureter, impedindo que a urina volte para os rins. Interessante. E a bexiga em si? Como ela funciona para armazenar a urina? A bexiga é basicamente um balão muscular, oco e expansível. A parede dela é feita de um músculo liso chamado músculo detrusor.
Quando ele está relaxado, a bexiga consegue se expandir e acumular urina. Lá na base da bexiga tem uma área triangular chamada trígono. É ali que os dois uréteres entram e a uretra, o canal da urina para fora, começa. E para controlar a saída, temos os esfíncteres, que você mencionou, né? Exatamente. Bem na saída da bexiga, no colo vesical, tem o esfíncter interno. Ele é feito de músculo liso, junto com o detrusor, então o controle dele é involuntário. Normalmente ele fica contraído, fechando a saída e mantendo a urina lá dentro. Ok. Um pouco mais abaixo, já na uretra, fica o esfíncter externo. Esse é diferente, é músculo estriado esquelético, igual aos músculos do braço ou da perna. E esse sim a gente controla voluntariamente. É o esfíncter que a gente conscientemente segura quando não pode ir ao banheiro na hora. Entendido. E como a bexiga se comporta enquanto vai enchendo? A pressão lá dentro sobe muito rápido? A gente sente logo? O interessante é que não sobe rápido no começo. Conforme a urina vai chegando dos rins, a bexiga se distende, ela se acomoda. A pressão interna sobe muito, muito pouco inicialmente, mesmo acumulando um volume considerável, tipo até uns 300, 400 mililitros. Isso tem a ver com as propriedades do músculo liso, essa capacidade de se adaptar ao estiramento, o chamado tônus basal. Ah, tá. Só quando ela começa a ficar mais cheia, acima desse volume, é que a pressão começa a subir mais depressa. E aí começam a aparecer umas pequenas contrações do músculo detrusor, as chamadas ondas de micção. É o estiramento da parede da bexiga que ativa os sensores nervosos. E esse estiramento, essas ondas, disparam o reflexo da micção. Como funciona o ato de urinar em si? Isso. O estiramento ativa receptores de estiramento na parede da bexiga. Esses receptores mandam sinais nervosos pelos nervos pélvicos até a medula espinhal, lá na região sacral. Isso dispara um reflexo básico, um reflexo autonômico espinal. Um reflexo? É, um reflexo básico. A medula processa esse sinal e manda de volta, pelos nervos parasimpáticos, um comando para a bexiga. Contrai o músculo detrusor e, ao mesmo tempo, relaxa o esfíncter interno. E o esfíncter externo, o voluntário? Simultaneamente, esse mesmo reflexo lá na medula inibe os neurônios motores que controlam o esfíncter externo. Então, a tendência inicial do reflexo é relaxar os dois esfíncteres e contrair a bexiga para esvaziar. Mas a gente consegue segurar, então, obviamente, tem um controle superior nisso tudo, certo? Com certeza absoluta. Esse reflexo básico da medula é totalmente modulado, ele pode ser facilitado ou, mais importante, inibido por centros nervosos superiores, lá no tronco encefálico, especialmente na ponte, e no córtex cerebral. Se não for a hora ou o lugar apropriado para urinar, o cérebro manda sinais inibitórios potentes. O principal é manter o esfíncter externo contraído voluntariamente. Isso supera o reflexo e impede a micção. Entendi. Quando a gente decide que pode urinar, o cérebro faz o contrário. Ele para de inibir, libera o reflexo básico para acontecer e ainda manda um comando consciente para relaxar o esfíncter externo. A gente pode até ajudar contraindo os músculos abdominais para aumentar a pressão na bexiga e ajudar a esvaziar mais rápido ou mais completamente. Bem complexo esse controle. E quando ele falha? O material mencionava algumas anormalidades, né? Sim, infelizmente, lesões nos nervos que controlam a bexiga podem causar problemas bem sérios. Por exemplo, na bexiga atônica. Isso pode acontecer por esmagamento da região sacral ou em doenças como sífilis ou diabetes, que danificam os nervos sensoriais. A pessoa perde a sensação de bexiga cheia. Nossa. A bexiga vai enchendo, enchendo, sem disparar o reflexo de micção. Fica distendida demais, flácida. E aí, quando está super cheia, começa a vazar urina aos pouquinhos, o que a gente chama de incontinência por transbordamento. E tem outros tipos? Tem. A bexiga automática, por exemplo. Isso acontece quando tem uma lesão na medula espinhal acima da região sacral. A comunicação entre a bexiga e o cérebro é cortada. Então não tem mais controle voluntário. Mas o reflexo básico lá na medula sacral ainda funciona. E aí? E aí a bexiga enche até um certo ponto, dispara o reflexo sozinha e esvazia. De forma automática, reflexa. A pessoa não tem controle sobre quando vai urinar. Que complicado.
E tem também a chamada bexiga neurogênica não inibida. Isso pode acontecer por danos parciais na medula ou no tronco encefálico que interrompem as vias inibitórias que vêm do cérebro. O resultado é que o reflexo de micção fica hiperativo, muito fácil de disparar. A pessoa sente vontade de urinar com muita frequência, muita urgência e às vezes não consegue segurar. Uau! Que percurso, hein? Desde aquela filtração super detalhada lá nos glomérulos, passando por todos os ajustes finos nos túbulos, até o transporte pelos ureteres e o controle neural super complexo do armazenamento e da eliminação pela bexiga. Fica muito claro como os rins e a bexiga são, fundamentais para manter nosso corpo em equilíbrio, operando de forma tão eficiente, né? De fato, a complexidade e a coordenação de tudo isso são realmente impressionantes. Desde a autorregulação quase perfeita da filtração até a nossa capacidade de decidir conscientemente quando é a hora certa de ir ao banheiro. E isso, assim, levanta uma questão importante, né? Como será que os nossos hábitos do dia a dia, o quanto de água a gente bebe, o que a gente come, o uso de medicamentos, tudo isso, como será que isso afeta a longo prazo a saúde desses sistemas que são tão vitais e, de certa forma, tão delicados? É verdade. É um lembrete constante de como a nossa fisiologia é toda interconectada e como ela responde ao nosso estilo de vida, mesmo nesses processos que parecem totalmente automáticos. É algo para a gente pensar na próxima vez que sentir aquela vontade, a natureza chamando.